já deve ter ouvido falar disso, ser uma pessoa emocionada. Mas o que seria ser uma pessoa emocionada? Eu vou te falar o que eu penso disso, essa expressão aí que tomou conta de redes sociais e, enfim, ouço algumas pessoas falarem coloquialmente. Se uma pessoa emocionada é aquela que vive o que sente, expressa o que é e gosta do que consegue ser, então isso deveria ser bom e não ruim, certo? Então, a minha dica é: seja uma pessoa emocionada, se for isso. Não se importe com a reação do outro, não ligue para o que pensam de você, apenas seja você com toda a sua intensidade. Porque, para mim, uma pessoa emocionada é uma pessoa intensa. E uma pessoa intensa não deve nunca bloquear, travar essa intensidade, porque o único dano que ela vai causar é para ela mesma. Ou eu tô errada? Uma pessoa que é intensa, que vive o que ela sente, o que ela quer, ela precisa expressar isso também com intensidade. Se ela embota, ela implode. E isso vai gerar danos profundamente traumáticos, emocionais e também físicos. Você, assim como eu, já deve ter entrado e saído de relacionamentos em que você de algum jeito, sendo um relacionamento tóxico ou não, você deixou de ser quem é de verdade para agradar, para se adequar. Mas sabe o que eu descobri após sair de alguns relacionamentos? Que quando a gente se permite ser quem se é de verdade, é muito mais gostosa a nossa companhia. E a companhia do outro também. Eu, por diversas vezes, me encontrei com pessoas diferentes e até conheci pessoas diversas que me deixaram muito à vontade para ser quem eu sou de verdade. E de verdade, eu senti como se eu fosse aquelas pessoas que se apaixonaria por mim mesma. Foi interessante, de verdade. E é interessante o quanto isso se repetiu algumas vezes, porque eu me permiti ser eu de verdade. E é isso. Isso é o que fica depois que todos vão embora, você mesmo. Essa é a sua essência. E sabe o que é mais legal? Que quando o outro do lado de lá deixa à vontade você para ser você quem você é, esse outro também é compatível com você. Por conta simplesmente das afinidades. A gente se une com as pessoas pelas afinidades. Mas como você está leve, inteiro, se permitindo despretensiosamente, as coisas também vão acontecendo assim. E aí a gente vai aprendendo de fato o que é compatibilidade. E que existem muitas possibilidades de relações, sejam elas de amizade, amorosas, por aí vai. Mas o que é mais importante é a relação que você tem com você mesmo. E quem resolver permanecer na sua vida é porque decidiu, em sua própria liberdade, ficar. Caminhar lado a lado, do jeito que for e que você permitir, com toda a leveza desse mundo. Você começa a entender que as coisas estão diferentes porque você está diferente. Não é que as pessoas são todas iguais. A questão é, o que você está atraindo para você tem tudo a ver com o que você está permitindo o outro fazer com você, entende? As relações tendem a ser recíprocas. Olha o que eu tô te dizendo. As relações, elas tendem a ser recíprocas. O problema é, o que a gente está entregando nem sempre é consciente. Às vezes a gente quer receber uma coisa do outro, só que a gente está recebendo outra coisa, uma coisa contrária. Só que o que a gente está emanando, às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente está se submetendo a relações abusivas. Às vezes a gente tem determinados comportamentos sutis que a gente não percebe e que está alimentando essa relação abusiva. Está alimentando o autoritarismo do outro, a agressividade do outro, ou até mesmo quando a gente não tem dessa agressividade, mas de uma maneira mais sutil, aquela tal da agressividade passiva. Ninguém entra numa relação à toa e ninguém é vítima. Isso é algo que dói ouvir, mas se a gente for profundamente analisar a situação, a gente não é vítima nem do abusador. Porque alguma coisa na gente se conecta com o mal que o outro fez com a gente. Olha que louco isso. Mas, claro, gente, não estou banalizando as relações abusivas, as relações, enfim, com narcisistas. Sim, né? A gente é vítima dentro de uma relação assim, mas é legal quando a gente conseguir se libertar dessa relação, olhar para isso. O que foi que dentro de mim fez com que eu me mantivesse nessa relação? Porque agora eu quero sair. O que eu tenho que mudar em mim que vai fazer a diferença para eu construir relacionamentos mais saudáveis? E às vezes, para não dizer que é na maioria das vezes, envolve tudo isso que eu tô dizendo.
Você ser quem você é de verdade. Você não se privar da sua essência, mas do que você passou por cima estando nessa relação. Às vezes, se submeter é você reprimir coisas de você. Quando a gente se desrespeita, a gente faz com que o outro também nos desrespeite. E esse desrespeito, autodesrespeito, é muito sutil, às vezes a gente não percebe. A gente se desrespeita quando passa por cima daquilo que a gente é ou daquilo que a gente quer pra fazer o outro ficar na relação. E às vezes o que tá alimentando é a carência, a dependência emocional, às vezes, entende? E aí, quando você começa a se assumir quem você é, com toda a sua intensidade, você já não liga, você não quer? Você não gostou da minha intensidade? Então tchau. Eu vou me conectar com quem é compatível. Você percebe também que tudo que a gente viveu no passado e que foi pesado demais, foi porque de alguma forma a gente não se escutou por dentro. Olha que legal. A gente deu voz somente aos outros e se deixou levar, seja por imaturidade ou por inexperiência. Isso só acontece, você só percebe isso depois que você começa a perceber que você precisa ser você, com a sua intensidade, ser uma pessoa emocionada. No final, é bom a gente ser grato, grata, enfim, por todos que fizeram parte do nosso passado, mesmo que tenha sido de forma dolorosa. Que bom que você que me encontrou, também tem um passado que te trouxe até mim. Já parou pra pensar nisso? É muito legal a gente falar isso pra alguém, qualquer pessoa que seja, independente do que aconteça, do que se desenvolva nessa relação. Que bom que o seu passado te trouxe até mim. Ou não, né? Nada é aleatório. Os caminhos se cruzam infinitamente por alguma razão, que envolve afinidades inconscientes ou energéticas, como você preferir chamar. Mas os caminhos se cruzam e sempre vai depender do que nós vamos escolher fazer com essas sincronicidades do universo e se vamos estar preparados para perceber. Porque as sincronicidades acontecem o tempo todo, se a gente for parar pra pensar. A gente só não percebe. É só a gente pensar, andar na rua, às vezes distraído, a gente não vê quem cruzou o nosso caminho. Então, sincronicidades estão acontecendo o tempo todo. A gente só precisa ter uma atenção maior. A gente vai ter essa atenção maior à medida em que a gente se conectar com a gente mesmo. E ficar mais leve, menos ansioso, menos preocupado com amanhã, com o que a gente não pode controlar. Não tô falando que é simples, mas é uma dica interessante pra gente começar a usar como filosofia de vida. A gente ser grato pelo que foi e já não é mais, demonstra uma inteligência pra gente aceitar tudo de positivo que ainda está por vir e que é do nosso merecimento. Afinal, cada escolha tem uma consequência. Então, por que eu não vou ser emocionada se é assim que eu me sinto inteira? Pra que me fechar para os sentimentos por conta de traumas passados? Se eu me fechando para as pessoas, eu estarei me fechando para mim mesma. Então, sabe o que eu desejo? Que os emocionados se encontrem.